Desde a revisão 8.1.30, Tricalc permite uma ligação muito mais ágil com o Revit através da ligação DirectB. Vamos ver como funciona. Partimos do modelo de Revit e o primeiro que vamos fazer é exportá-lo para o formato IFC. Vamos chamá-lo, por exemplo, Prova. Após a exportação, podemos abri-lo no Tricalc através do ícone IFC. Abri-lo em BIM. E já o temos no programa Tricalc. Pressionando neste ícone, podemos ver assinalados no Revit os elementos que selecionarmos no Tricalc. E vemos como estão assinalados no Revit os elementos que escolhemos no Tricalc. O ícone de opções permite escolher se queremos selecionar os elementos ou incluí-los no filtro. Vamos mudar, escolher a filtro e selecionamos outra vez o ícone para assinalar no Revit os elementos que, neste caso, aparecem em cor vermelha, pois foram selecionados através de um filtro. Se formos à lista de filtros no Revit e encontramos o filtro da Artec. Uma vez calculada a estrutura, a relação entre os dois programas continua a existir, embora se tenham modificado as dimensões dos elementos. Vamos pressionar de novo o ícone, selecionar alguns elementos no Tricalc e vemos que se aparecem assinalados também no Revit. Na zona inferior da janela Tricalc vemos os códigos dos elementos que estamos selecionando e quando colocamos o cursor em cima de algum deles aparece uma label com a identificação dessa mesma informação. Se selecionarmos em Revit e pedirmos para ver as propriedades de cada um dos elementos, teremos exatamente o mesmo código. Vamos ativar alguns filtros no Tricalc e ver outras possibilidades. Vamos ativar somente as coberturas de aço, betão e madeira. Pressionamos o ícone de conexão com o DirectB e selecionamos todos estes elementos. Vemos que em Revit aparecem também assinalados para podermos realizar alguma operação. Se formos às propriedades, podemos ver que se tratam de 221 elementos e podemos modificar as suas características. Para que este tipo de ligação seja possível, é necessário ter instalado no Revit, no menu Complementos, o complemento da Artec. Estamos utilizando a versão 2015 do Revit e 8.1.30 do programa Tricalc. O botão Testar a ligação entre os programas da Artec verifica se tudo está a funcionar em condições. Desde a versão 12, que Mid Plane inclui o método de ligação DirectB para uma comunicação mais ágil com o Revit. Vamos ver um exemplo. Começamos exportando o modelo de Revit para o formato IFC. Vamos deixá-lo no ambiente de trabalho. Seguidamente, no meio do plano, vamos abrir o fecheiro através da função Abrir IFC e mostra-nos toda a informação que inclui. Vamos selecionar alguns elementos, por exemplo, vamos selecionar as varandilhas. Escolhemos numa delas e pedimos para ver só as varandilhas e seguidamente vemos em Revit todos os elementos que selecionamos. Vamos gerar o orçamento em gesta, damos-lhe um nome, selecionamos uma base de preços Uma vez em gesto, vamos abrir o fecheiro, deslocamos para a pasta onde se encontra, abrimos e vamos clicar na função Orçamento Rápido. Selecionamos um dos artigos, por exemplo a fachada de alumínio. Aí podemos ver as suas medições. Voltamos a selecionar, por exemplo, o artigo das varandilhas. E em Revit podemos ver, através de um filtro, os elementos selecionados. Aqui também é possível utilizar o sistema de filtros, de modo que no filtro Elementos da Artec se possa realizar qualquer operação sobre os elementos varandilha. Selecionar também este ícone que permite selecionar todos os elementos que fazem parte do orçamento. Assim é fácil constatar no Revit
que existem alguns elementos, como por exemplo o mobiliário, que não estão incluídos no orçamento do GEST. Vamos também utilizar a árvore do orçamento, onde vamos desdobrar alguns dos capítulos e selecionar algum artigo. Se selecionarmos algumas linhas de medições, é possível clicar no ícone e ver em Revit a que correspondem cada uma das linhas de medição. Para que este tipo de ligação seja possível, é necessário ter instalado no Revit, no menu Complementos, o complemento da Artec. Estamos a utilizar a versão 2015 do Revit e a versão 12.0 do GEST e do Midplan.